Esse malware não é o que parece. Ao contrário dos malwares que tentam atacar pessoas inocentes, esse daqui visa atacar panelheiros e pseudo-hackers do Discord, que tentam... Tá, eu não fazia ideia na doideira que eu tava entrando quando eu comecei isso daqui. O que era para ser um vídeo simples se tornou bizarro, e o que era para ser uma análise de malware se tornou um verdadeiro enigma, parecido com os que o Cellbit gravava antigamente. Só que na verdade era um esquema muito mais complexo, um ataque muito bem orquestrado, que infecta mods e cheats de jogos famosíssimos como 5M, CS, Valorant e outros jogos, além de bots do Telegram, bots de criptomoeda, carteiras de criptomoeda e muito mais, tudo isso sem ser detectado. E por acaso eu acabei me metendo nessa furada, e eu descobri isso da pior maneira, encontrando uma mensagem do criador disso tudo. Comentar em russo nunca é um bom sinal, achar nada em russo comentado em código nunca é bom. Fabricante desconhecido. Se você chegou até aqui, ainda tem um longo caminho a percorrer. E daí pra frente, tudo só piorou. Calma, sem mais spoiler. Esse vídeo tá interessantíssimo, eu fiz o máximo para deixar esse vídeo bem simples para todo mundo conseguir entender. Então senta comigo, relaxa e me acompanha nessa jornada bizarra. Tudo começou com esse comentário. Eu estava lendo os comentários do meu último vídeo e as histórias de como vocês foram hackeados. E algumas foram muito interessantes. Inclusive, se você tem alguma história, comenta aí embaixo que eu vou estar fixando a melhor aqui nos comentários para que todo mundo possa ver. E muito obrigado pelo feedback que vocês me deram no último vídeo, me ajudou demais. De qualquer forma, eu fiquei muito curioso sobre o cara ser hackeado em tão pouco tempo. E comecei a pesquisar sobre malwares do Discord e coisas desse gênero. E foi aí que eu encontrei esse vídeo aqui. Esse vídeo falou sobre um tópico pouco comentado e muito interessante, que é sobre como muitas das vezes ferramentas, malwares e scripts, até mesmo cheats de jogos, contêm malware ali dentro que são feitos justamente para infectar as pessoas que querem te infectar. E o quão interessante isso é. E aí eu descobri sobre algo também muito maneiro, que se chama Discord Nuke. É basicamente um script ou uma ferramenta que te permite zaralhar o Discord da pessoa que você hackeou. E como esses scripts são muito utilizados por script kids, eu comecei a pesquisar no GitHub por esse tipo de ferramenta, pelo Discord Nuke. E eu achei um repositório muito interessante. O código era bem recente e era feito majoritariamente em Python, que é uma linguagem bem fácil de você conseguir tanto fazer engenharia reversa quanto analisar o código. Então eu comecei a dar uma olhada. Ele parecia ser bem legítimo, na medida do possível, e tinha até um alerta para não usar esse script indevidamente e que foi feito de forma educativa. Olhando no código, tudo parecia normal, até que eu olhei a barra ali embaixo e vi que tinha alguma parte do código que estava muito para a direita. Olhando lá na direita, a gente achou o nosso primeiro indício de que havia alguma coisa bizarra ali por trás. A gente achou um código escondido e criptografado que iria nos permitir começar essa brincadeira. Essa técnica de esconder código é bem boba e geralmente só funciona com pessoas com pouco conhecimento, como os script kids. Mas enfim, ali estava o brinde que eu estava procurando. Um código escondido e ainda criptografado. Baixando o código para analisá-lo de uma forma melhor, eu percebi que esse código suspeito usava uma biblioteca chamada Fernet. Para aqueles que não sabem, bibliotecas ou pacotes são formas de implementar códigos já criados para realizar algum tipo de ação. Assim você não precisa gastar tempo criando algo que já foi desenvolvido e que faz o que você quer. Basta importar esse código e utilizar ele. É sempre interessante ver os imports, pois eles te dão uma ideia do objetivo e funcionalidade do script. Se alguém, por exemplo, importou uma biblioteca chamada Math, é muito provável que existam contas e equações naquele código. Voltando ao Fernet, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha me aprofundado, então decidi dar uma revisada. O Fernet é uma biblioteca que te permite usar um tipo de criptografia chamada de criptografia simétrica, o que significa que somente uma chave ou segredo é usada para codificar e decodificar uma mensagem que você escolher. Esse fato torna o nosso trabalho incrivelmente fácil, já que para decodificar a mensagem que está codificada, ele vai ter que fornecer a chave. Então a gente vai ter a chave e a mensagem basta decodificá-la. Voltando à análise, a gente vê que ele vai executar alguma coisa. E para ele poder decifrar o que ele vai executar, ele primeiro passa a chave e depois a mensagem ou o código criptografado. Basta a gente pegar essa chave, pegar essa mensagem, entrar num site que decodifica pra gente, jogar lá e pronto. A gente já tem a próxima mensagem totalmente decodificada e pronto pra gente poder interpretar.
Agora a parada começa a ficar meio embaçada. Diferente do vídeo que eu vi e comentei lá no início, onde somente era utilizado o Fernet, então ficava muito fácil aqui em engenharia reversa, agora subiu um pouco o nível e duas novas formas de codificação foram usadas para poder criptografar isso daqui. E ao invés de utilizar uma biblioteca como ele fez da primeira vez usando o Fernet, ele decidiu criar o próprio algoritmo de criptografia, utilizando o base64 e uma cifragem tipo short simples com subtração. E embora eu ache isso tudo muito interessante, seria muito difícil de explicar isso e levaria muito tempo. Então vou deixar isso de lado e falar do que é importante. Nós ainda estamos utilizando um método simétrico de criptografia, ou seja, nós ainda utilizamos uma senha e ele precisa fornecer essa senha, esse segredo, essa chave, para que a gente possa descriptografar mensagens. E se a gente analisar aqui bem o código, nós temos 3 mensagens para serem descriptografadas e nós também temos ali a nossa senha. Basta a gente utilizar a própria função que o script tem para poder descriptografar essa mensagem, já que ele já faria isso de forma adequada. Eu só preciso defusar esse script para que ele não continue fazendo as ações maliciosas que ele continuaria, só que ele decifre aquela senha. Para isso eu vou escrever um script utilizando a própria função que está ali nele para poder descriptografar. E o que a gente consegue ver ao fazer essa decodificação é que se tratam na verdade de 3 URLs. Isso faz muito sentido, até porque o início de todas as mensagens era muito parecido, o que geralmente é um indicativo que são URLs sendo passadas. E outro ponto é que todas as URLs têm o mesmo conteúdo. Isso é uma forma de prevenir que o seu código não seja executado, já que é provável que um desses sites caia caso seja identificado que aquilo ali pode conter código malicioso. O conteúdo das URLs é mais um código codificado. E o método de codificação foi o mesmo utilizado nas URLs. Então você utilizaria o próprio script, aquela própria função, para poder decodificar esse novo código. E ele seria salvo no sistema como um arquivo temporário marcado como oculto e marcado também como sistema. O oculto significa que o arquivo seria invisível, a não ser que você marque a opção de mostrar arquivos ocultos no Windows. Já Flex Sistema é uma tentativa do malware de se camuflar como um arquivo do próprio sistema. Ambas são técnicas muito conhecidas e usadas para evasão de detecção. É uma forma de tentar não ser percebido pelo usuário e pelo sistema. Após toda essa tramóia, basicamente, o código é enfim executado. Bom, agora nós temos mais um código para decifrar. Mais um adendo. Se você está se perguntando aonde que eu estou fazendo esses testes, eu criei um ambiente muito seguro e mais pro final eu vou comentar sobre ele e como você pode se proteger de malwares e coisas desse gênero. Mas enfim, dando prosseguimento. Ao analisar esse código, nós achamos um lembrete, uma surpresinha. Lá embaixo nós temos um comentário em russo. Se você chegou até aqui, ainda tem um longo caminho a percorrer. No momento que eu vi isso, eu dei uma trancada, não vou mentir. Mas até agora estava tudo muito tranquilo, então eu não fiquei tão preocupado em si com a dificuldade. Bom, eu ziquei essa merda pra cacete. A partir daqui, tudo ficou insuportável e muito difícil de prosseguir. Mas não se preocupa, eu tentei reduzir ao máximo possível e você não vai precisar ficar me acompanhando em horas tentando fazer engenharia reversa desse programa. Então, vamos prosseguir aqui. O código em si não tinha nenhuma novidade pra gente. Ele usa o mesmo método de criptografia utilizado no script anterior, mas uma senha diferente, e ainda presente no código. Então, basta a gente decodificar. O real problema é o arquivo que a sua URL baixa. Ela não é mais um código bobinho em Python, é algo realmente construído e desenhado pensando em infectar e manter a vítima infectada por bastante tempo. Esse arquivo é o que realmente importa. Tudo aqui é completamente descartável, tudo foi feito para você baixar esse searchfilter.setz. De verdade, até aqui eu tava levando tudo na brincadeira, mas as coisas realmente começaram a ficar sérias. Caso você não esteja familiarizado com os APTs, essa é uma forma que chamamos grupos de hacking de elite, geralmente financiados por países ou organizações de primeira. Quando um país sofre um cyberataque de peso, que sai nos jornais e coisas desse gênero, geralmente esses APTs são os responsáveis e são financiados por um país adversário, geralmente até mesmo são do exército ou algo desse gênero. E bom, é com um desses grupos que nós vamos começar a nos envolver agora. Com a URL na nossa mão, a gente vai começar a baixar o arquivo e analisar ele. O primeiro ponto suspeito desse arquivo é o fato dele ter senha.
Geralmente, arquivos com senha zipado são muito suspeitos e são usados para poder botar malware sem que o antivírus capte de primeira ou que o Gmail bloqueie, porque o antivírus ou o Gmail vão precisar da senha para poder ali decodificar e realmente executar o que está ali dentro. No script que a gente decodificou anteriormente, tinha senha ali para esse zip, bastava a gente ali ver ela. Então a gente vai conseguir extrair ele sem problemas. O outro ponto bem suspeito é o repositório do GitHub que a gente baixou esse arquivo. Ele existe há mais de uma década. Além disso ser extremamente estranho, é uma grandiosíssima de uma red flag. E embora eu tivesse meio suspeitas agora, eu descobri mais pra frente que isso não é um caso isolado, e que isso aconteceu na verdade em massa. De todo modo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse download e jogar ele no VirusTotal, um site que usa dezenas de antivírus para identificar se um arquivo contém vírus ou não. Ele é muito útil e ainda possui um sandbox, que em termos simples é um computador isolado no qual um malware será executado e analisado. Assim a gente consegue tentar identificar os comportamentos, interações, URLs, enfim, dá pra gente tentar ver o que o malware está fazendo. Para minha surpresa, quase nenhum antivírus identificou nada. É comum um ou dois detectarem algo, mesmo que não tenha nada ali, mas os sandbox também não detectaram nada, e geralmente é ali que o bicho pega, então isso foi muito estranho. E a razão para tudo isso será muito óbvia, eu só não estava prestando muita atenção ali na hora. Bom, como os antivírus não pegaram nada, eu tive que apelar. Eu precisei analisar aquilo ali mais de perto. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a analisar os outros arquivos que estavam ali dentro, tirando o executável principal que levava o nome da pasta, o searchfilter.exe. A pasta tinha uns conteúdos bem suspeitos e com extensões bem esquisitas. A primeira delas foi a .pack, que aparentemente foi desenvolvida pela EA. Eu não entendi muito bem isso. Aparentemente a EA Sports desenvolveu essa extensão para poder criar certos conteúdos para o The Sims 1 para o The Sims 3 e por algum motivo estava aqui dentro. Bom, a verdade é que hoje em dia a extensão pack é muito usada pelo Electron, um framework de JavaScript que é muito utilizado em aplicações com interface gráfica. O Discord é um ótimo exemplo do uso do Electron. Agora, por que um malware que foi baixado de forma sorrateira no seu computador está utilizando um framework designado para aplicativos com interface gráfica? Essa é uma ótima pergunta que vai ser respondida mais pra frente. O próximo arquivo suspeito usava uma extensão chamada .azar, que eu não conhecia no momento, mas ao pesquisar eu descobri que ela é usada no Electron e é uma forma de compactar dados. Ou seja, mais uma coisa muito estranha. Como eu não achei nada muito concreto aqui, eu decidi voltar ao software principal e comecei a utilizar realmente ferramentas de engenharia reversa. Até agora eu só estava analisando os códigos em Python, o que basicamente eu só precisava ler, não tinha uma grande análise ali por trás, e para descriptografar e encriptar eu podia utilizar o próprio Python e as chaves que estavam ali dentro. Agora eu realmente teria que pegar um binário e tentar transformar ele em algo legível e algo que eu consigo entender, e esse processo é chamado de engenharia reversa. Antes disso, eu utilizei um software para ver se existe algum tipo de proteção ou assinatura nesse aplicativo que poderia dificultar esse processo de engenharia reversa. E essa ferramenta me trouxe uma informação muito interessante. Esse programa realmente utiliza a biblioteca do Electron, o que não faz muito sentido, porque se a gente voltar lá no VirusTotal, a gente vai ver que o nome desse programa aparentemente é Microsoft Windows Search Indexer, o que é estranho por si só, mas se a gente levar em consideração o Electron, fica cada vez mais estranho. Então eu dei uma procurada no que é esse programa do Windows, e eu descobri que esse software realmente existe, e ele é responsável por te ajudar na hora de pesquisar por arquivos internamente no Windows. O interessante é que muitas pessoas reclamam desse software, acusando ele de usar muita CPU, de ser estranho, coisas desse gênero, e isso pode favorecer o criador do malware, já que muitas pessoas que vissem esse programa puxando muita CPU e RAM, suspeitariam e quando pesquisassem descobririam que só se trata de um programa legítimo da Microsoft que funciona mal. Todas essas esquisitices me levaram a criar teorias e narrativas sobre como esse malware funciona e aonde o código maligno realmente está. E foi aí que as palavras do russo realmente começaram a fazer sentido. Eu fiquei muito, mas muito tempo analisando essa desgraça. Assim, a maioria dos arquivos ali não tinha nada, nenhuma informação minimamente relevante. O único arquivo que tinha alguma coisa era o principal, o Search Filter, e as informações que eu tirei dele não eram muito importantes. A primeira delas que tinha certa relevância era o fato de existirem múltiplas referências ao Microsoft Search Indexer, assim como copyrights, e também o fato de múltiplas vezes a gente encontrar o Electron sendo executado ou chamado nesse programa. E isso tudo começou a me levar a refletir que não tinha como aquele programa ser de fato malware,
e que ele era só uma distração e que ele, na verdade, era quem chamava algum arquivo que executaria esse malware, ou que tivesse o código malicioso. E aí nós chegamos a mais uma etapa, onde eu paro de fazer engenharia reversa e começo a levar mais em consideração o tipo de relacionamento que esse arquivo tem com outros arquivos. E sabe onde eu posso ver esse tipo de relação? Isso mesmo, no VirusTotal. Lá a gente tem uma abazinha chamada Relations, aonde a gente consegue ver aonde esse malware, esse arquivo já foi visto anteriormente. Ou seja, se nós temos duas pastas com esse arquivo dentro, a gente vai poder ver essa ligação entre essas duas pastas. Outro ponto que eu não tinha prestado muita atenção, mas que agora faz toda a diferença, é o score desse programa. Ele está negativo. Ao ir na aba de comunidade, eu vejo algumas mensagens interessantes, falando que esse malware faz parte de outro programinha, uma ferramenta de hacking, e que ele na verdade comprometia o usuário daquela ferramenta e que ele ainda estava escondido ali dentro. Eu tentei acessar os links que estavam ali, mas eu não tive sucesso, todos estavam fora do ar. Então eu voltei para a aba de Relations para tentar achar algum outro zip que poderia ter a mesma pasta ou mesmos arquivos que o meu, para tentar traçar ali um grupo em comum. Outro ponto intrigante é que a primeira análise desse malware que a gente pode ver ali nos Relations foi feito há cerca de 4, 5 meses atrás, ainda em 2024, o que é muito estranho, porque malwares são difíceis de serem detectados no início quando a assinatura deles não está muito conhecida, mas depois de ele ser bastante enviado no VirusTotal, é muito fácil de ser identificado e assim, já teria sido muito flagrado pelos antivírus que a gente analisou aqui. Todavia, esse não foi o caso. E aí, me surgiu uma outra ideia muito interessante. E se na verdade esse malware tivesse fatores de delay e você precisasse seguir certos critérios específicos para ele ser ativado, como uma bomba que precisa estar em um certo lugar ou atender certos requisitos para explodir, aí seria muito mais difícil de você analisar algum tipo de comportamento estranho nele, o que diminuiria as chances de algum antivírus detectá-lo. Então comecei a investigar os arquivos que são relacionados a esse binário. Um desses arquivos me chamou bastante atenção. O nome desse arquivo parecia muito ser o nome de um arquivo temporário. E se você voltar um pouco no vídeo, você vai ver que eu comentei que no script de Python essa era uma das ações que ele executava. Ele mudava o nome do arquivo para um arquivo com o nome de arquivo temporário. E aí que eu me liguei, cara, alguma coisa tem aqui. Dando uma olhada no resultado do scan desse arquivo, a gente vai notar uma parada muito interessante. Das 17 flags, 15 foram para um arquivo que a gente conhece muito bem, o app.azar. E aí que tudo se encaixou na minha mente. A primeira coisa que eu percebi é que o desenvolvedor desse malware está mantendo ele bastante atualizado. Quando eu fiz a análise, nada foi encontrado, o que, ok, eu não prestei muita atenção naquela época, mas agora faz bastante sentido. Ele está modificando a ofuscação, deixando mais ofuscado, tornando o malware mais forte e mais protegido. Mas, ok, eu voltei agora para a análise do meu ponto azar para ver se eu consigo identificar alguma coisa. E uma coisa que eu não tinha notado antes e que eu comecei a prestar atenção agora é na aba de comentários. Vê na aba de comentários, só tem uma única coisa que pode parecer suspeita, mas foi a minha salvação: um link para um blog chinês. Bom, traduzindo esse blog para português, porque eu não entendo nada de chinês, nós temos acesso a uma pesquisa e análise completa feita pelos chineses em cima do nosso malware, que no final se tornaria um backdoor, o que significa que os hackers teriam completo acesso ao seu computador e poderiam fazer o que eles quisessem. E a partir dessa análise dos chineses, nós conseguimos confirmar algumas das nossas suspeitas. A primeira suspeita de que esse malware poderia ter sido desenvolvido por esses grupos altamente especializados, os APTs, estava confirmada. Como nós podemos observar que esse malware é extremamente completo, e ele sem dúvidas foi desenvolvido porque eles acreditam ser APTs da Rússia que estavam tentando ganhar algum tipo de privilégio em outros países atacando diversas ferramentas diferentes. Outra suspeita confirmada foi sobre a ativação do malware. Sim, esse malware foi extremamente bem grafitado, inclusive ele precisava de fatores muito específicos para ser ativado, e os chineses criaram um script de monitoramento para tentar entender melhor quando ele era ativado e conseguir interceptar a comunicação. Depois dos chineses analisarem as mais de 20 mil linhas de código de JavaScript escritas para poder ofuscar esse malware e também interceptar as requisições e o tráfego que esse malware estava realizando com os atacantes, eles conseguiram entender algumas coisas e também conseguiram tirar um e-mail que estava vinculado a uma das contas GitHub que haviam sido hackeadas. Esse e-mail de proveniência russa, apontando mais uma vez para a probabilidade disso ser obra dos russos, estava vinculado a mais de 38 contas no GitHub, todas associadas a esse e-mail. E essas contas cobriam
descobriam várias coisas diferentes e tecnologias diferentes. Como eu comentei, muita coisa. Bot do Telegram, bot do Discord, bots de criptomoeda, cheats e mods de jogo, como por exemplo Helldivers, CS2, Valorant, 5M, enfim. Muitas coisas, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você analisar e ver se você não foi um comprometido. Mas o que importa é que essa pode ser somente um dos e-mails associados. É possível que existam muitos mais, como por exemplo, o que eu encontrei, que muito possivelmente não é o que está aqui, já que é muito recente. Tudo isso pode parecer um pouco banal ou fantasioso, mas não é. Algumas dessas ferramentas eles criaram com o único propósito de infectar e espalhar. E se isso chegou no Discord, no Helldivers, vai saber aonde isso não chegou. Outro ponto também é que a investigação dos chineses constatou que o plano deles não foi criado agora e que está em execução há mais de um ano. Ele só foi descoberto mais ou menos agora. Então, tudo isso começa a parecer cada vez mais perigoso. E novamente, eu te falo, toma cuidado com o que você baixa da internet.